amanhã dar uma continuidade, vai poder dar um segundo passo com a gente, tá? Coloquei meu carro para vender, para estar pronto. Ai, ai. Mas bora, gente, bora pro conteúdo, que hoje é uma aula densa. Hoje vai ser o mesmo esquema que nós fizemos ontem. Eu vou começar ali com vocês, depois o Vini vai entrar passando a teoria do fechamento e depois eu vou entrar de novo passando para vocês a prática, como acontece o fechamento ali na prática comigo. Então, mais ou menos não, basicamente o que a gente fez ontem, né? Que o Vini começou, eu comecei, o Vini entrou, depois eu volto passando para vocês. Beleza? Por que a gente faz essa dinâmica? Muito simples, o Vini é muito melhor em teoria do que eu. Né? O Vini, para explicar a teoria, para explicar o passo a passo, a dinâmica, ele é muito melhor do que eu. Eu sou melhor fazendo ali a prática, né? Desenvolvendo o negócio ali. Então, cada um dos seus quadrados. E aí fica até uma dica para você que quer ter sócio. Arrume sócio que se complementa. Arrume sócio que complementa você, que faz coisas que você não sabe fazer. Fica o bizu aí para você. E também que esteja alinhado com seus princípios, seus valores também. Né? Então, eu, Matuto e Vinícius, nós estamos totalmente diferentes um do outro. Né? Alguns pontos a gente se parece, mas a gente é muito complementar. Show? Deixa eu abrir aqui a apresentação para a gente começar. Nós somos bem mais bonitos que... Porra, aí tu me esculachou firme, Matuto. Aí tu me esculachou feio demais, velho. Nossa. Compartilhar a tela com vocês aqui. Vamos lá. Então, hoje nós iremos falar sobre como fazer um fechamento de alta precisão, pegando compromisso e pagamento durante a call com o cliente. Então, hoje nosso tema vai ser 100% focado no conteúdo de fechamento de vendas. Tá? E como nós já falamos, a nossa promessa aqui é fazer você converter 30% a 40% dos clientes com vendas de alto valor, de 10K, 20K, 40K mais. Alguns de vocês já estão implementando, já está tendo sucesso em uma, duas calls, e aí você já começa a ver o quanto que isso aqui é possível e o quanto que a gente consegue fazer vocês terem esse resultado se você tem um método com passo a passo para ter, tá? Então, dia 1 foi o mapa do fechamento, dia 2 foi pilares e etapas de apresentação de alto impacto, e hoje vai ser o pilares e etapas de fechamento de alta precisão. Amanhã nós teremos reversão de objeção faixa preta, e no dia 5 rumo à faixa preta, e no dia 6 às 10h27 da manhã, no sábado, nós teremos a aula de prospecção 7 dígitos, ou seja, como fazer de 7 dígitos usando prospecção fria, prospecção outbound. Vai estar ensinando isso, tá? Então vamos fazer uma revisão muito breve do que aconteceu ontem. Ontem nós falamos sobre a apresentação e o Vini trouxe para você qual é o cronograma que a gente usa aqui na Full Sales. Então, pré-apresentação, depois introdução e quebra-gelo, que dura de 2 a 5 minutos, depois um questionário de 12 a 15 minutos mais ou menos, depois uma apresentação, o pitch, 20 minutos mais ou menos, ancoragem 5 minutos e fechamento 15 minutos. Ou seja, dessa forma você consegue alinhar a sua apresentação de vendas para estar fazendo dentro de um cronograma e não, muitas vezes, atrapalhar uma call ou outra. Na pré-apresentação, lembre-se sempre, mindset presuntivo. Ou seja, presumir que haverá venda. 2, confiança adquirida. O que é? Treino, prática, estudo, preparação, revisão das ligações. Então, assim vai. Espaço de qualidade, que é a janela de percepção de que o prospect vê. Então, já recebi, por exemplo, muito elogio do meu fundo. Então, teve uma call que eu entrei, que o cara olhou e falou assim, caramba, teu fundo é bonitaço, hein? Eu já trouxe muito valor para ele através do meu fundo, da tela. 4, estudo prévio de quem você vai atender, ou seja, estudar o seu lead para saber exatamente quem você vai atender. Apresentação pessoal para chamada, ou seja, a sua apresentação pessoal, e treino de oratório, ou seja, falar bem, usar um bom português, assim vai. Introdução e quebra-gelo. Quebra-gelo, fazer rapport, ou seja, conectar com o seu cliente, gerar ponto em comum,
que é você buscar uma semelhança. Lembre-se sempre, tem que ser verdadeiro e não ponto em comum falso. Ah, eu sou advogado, o cara é advogado, eu também sou advogado. Você nem é, mas está falando que é advogado para arrumar um ponto comum. Então, sempre busque o ponto comum. Perguntas, conexão e interesse, ou seja, apreciação sincera. Minimamente você já deu uma olhada no Instagram da pessoa, você já pesquisou sobre ela. E marketing pessoal, que é você trazer a sua autoridade para a apresentação. Depois vem o questionário. É o quê? Fazer perguntas. Um vendedor de alto valor, um closer, precisa ser curioso. Ou seja, perguntar, querer ter informações do cliente, ouvindo o cliente, fazendo ele se sentir ouvido, fale menos do que o seu cliente. Dois, extrair informações que você vai poder usar lá na frente. Então, muito importante você ter informações para que você faça e use lá na frente. Até fiz um link na apresentação comercial que as informações que você, os slides, os pontos que você mais para dentro da apresentação comercial é justamente aqueles que você sabe que é a dor do seu cliente. E usando bons pincéis, pergunta situação, problema, implicação e necessidade de solução. Ou seja, qual é a situação que ele se encontra, qual é o problema que ele está passando, o que o problema está implicando na vida dele e qual é a necessidade que ele tem de resolver aqueles problemas que estão acontecendo, aquelas implicações. Ou seja, o bom e velho spin, o Vini falou ontem uma frase que é muito verdadeira. Tem muita gente que fala por aí que o spin está morto, mas o spin nunca vai estar morto. O spin é o feijão com arroz que funciona. A galera tenta inventar coisas mirabolantes, mas no final das contas, o spin é o feijão com arroz. E a gente é muito a favor aqui do feijão com arroz que funciona. Nada mirabolante, nada de dar a volta ao mundo. Não, cara, vamos fazer o feijão com arroz. A gente é a favor aqui na Fuseus disso. E o Vini também trouxe a questão do gap, ou seja, você mostrar suas perguntas, conectar sempre onde seu cliente está, onde ele pode chegar. Né? Então, sempre trazendo ali, construindo o gap com o seu cliente para que ele possa sempre enxergar onde ele está e onde ele pode chegar no negócio. E a apresentação do pitch, né? Que no pitch é gerar autoridade, todos os socos no queixo. Então, por exemplo, a nossa apresentação comercial de hoje, ela já mudou acho que umas 4 ou 5 vezes, né, Vini? Na verdade, a gente tirou e acrescentou slide. Por quê? Na nossa apresentação, com o dono de negócio, a gente começou a apresentar e a gente começou a ver que tinha alguns slides que causavam uma objeção, que a gente tinha que explicar demais aquele slide, e isso era um problema porque a gente perdia timing de apresentação. Tinha slide que a gente achava, esse slide aqui vai ser foda, mas a gente percebeu que o cliente estava nem aí pro slide. E os slides que às vezes a gente achava assim, isso aqui nada, o cliente, caramba, que legal. Ou seja, a gente sempre muda a apresentação de acordo com a nossa percepção, porque todos os slides têm que ser um soco no queixo do seu cliente. Vender o método e vender o produto. A apresentação tem que fazer isso e vender os benefícios e cenários futuros para o seu cliente. E também antecipação e assassinato de objeções, ou seja, você antecipa as objeções dentro da sua apresentação para que quando chegue no final da apresentação do teu cliente, ele não tenha tantas objeções ou muitas vão parar no caminho. Micropactos, que o Vini fala demais, que é você fazer micropactos o tempo todo com ele, confirmando as informações, e variação de tonalidade, que é você aumentar e diminuir de acordo com a necessidade. Tem uma aula na formação Close Águia que eu falo qual é o tipo de voz que você vai usar em etapas da venda. No começo tem um tipo de voz, no final tem outro, no meio tem outro. Então, quais são as tonalidades que você vai usar ali? E também o pitch, passo a passo, apresentação e credibilidade da empresa, que é a sequência do slide, apresentação e funcionamento do método, apresentação e funcionamento do produto, apresentação e funcionamento do produto 2. Ou seja, tem uma sequência e trouxe também os pilares ali de uma apresentação comercial, que é empresa ou profissional, o método e o produto. A empresa e profissional vai alimentar sua credibilidade e autoridade, o método vai alimentar a criação de consciência e necessidade, e o produto vai alimentar a solução do problema daquele produto. Então, toda apresentação ela tem que gerar entre esses 3 pilares quando você construir ela. E também aquela boa e velha mentalidade closer and call. Qual é? Primeiro, ambiente muda tudo.
Sabe o que que é louco, Vini? Só o fato da pessoa estar nesse ambiente e ela começar a ver a galera tendo resultado, ela fala assim, cara, dá para mim ter também. Ela já muda a frequência, ela já muda a energia e ela entra numa call falando assim, meu, eu vou fazer, tem gente usando, tem gente fazendo. Ou seja, o ambiente muda tudo. O quanto que é importante você estar em ambiente que a galera te puxa para cima e não te joga para baixo. O quanto é importante você estar em ambiente de empresários e não de empregado. Tem muito empresário que fica se conectando com o empregado e aí ele não evolui a mente de empresário, ele fica lá sendo empresário com uma mente de empregado. Então, com quem você está se conectando, com quem você está andando, quem são as pessoas que tá, você vai ter que deixar a gente para trás para ir para frente. Vou repetir, você vai ter que deixar a gente para trás para ir para frente. E muitas vezes é o seu amigo, é um familiar, é alguém que você ama. Então, o ambiente muda tudo. Se você não tem um bom ambiente, você precisa estar em mesas que tem esse ambiente. E aí vai um bizu para vocês. Vocês querem sentar nas melhores mesas? Sim ou não? Vocês querem estar nos melhores ambientes? Sim ou não? Então, pague para estar nesses ambientes. Eu não fico pedindo para estar nesse ambiente, eu pago para estar nesse ambiente. Yuri, eu conheci você e o Matuta num ambiente que a gente pagava 90 mil ao ano. Depois foi para 120, né? Uhum. Exatamente, a gente se Não conectou deixaria no. de ser. A Full Sales, ela nasce de um grupo de um grupo de uma mentoria, onde eu e Vinícius Matuta a gente se conecta dentro de uma mentoria. E hoje é uma empresa aí que vai bater 7 milhões no primeiro ano. 8 milhões, 8 milhões. 8 milhões no primeiro ano. Obrigado por corrigir, Vini. Mas vai bater 8 milhões no primeiro ano. Por quê? Porque a gente se conecta num ambiente. Segundo, é mais importante do que afiar o machado é manter o machado afiado. Ou seja, de nada adianta você cortar uma vez só, você tem que afiar para que você possa cortar várias vezes. Então, de nada adianta um treinamento, um curso, sempre vai precisar fazer dar um outro passo para você continuar a sua evolução. 3, o milagre só acontece para quem está em movimento. Se você está tendo resultado, é porque você está em movimento. Se você não está tendo resultado, é porque você não está em movimento. É muito simples. O método está validado, o método funciona para qualquer tipo de negócio. Se você não está tendo resultado, é porque você não está implementando. É simples assim. Mas, Yuri, como é que tu sabe? Porque funciona, porque está validado, porque eu uso ele todos os dias. A gente está contando e está abrindo o jogo para vocês do que a gente faz. Se vocês entrarem numa call comigo, vocês vão saber exatamente o que eu vou fazer na call. Porque eu estou abrindo a caixa preta das minhas calls aqui, basicamente. Então, o método está validado. Se você não está tendo resultado, é porque você não está em movimento. Quarto, você sempre vai precisar de um mentor, ou seja, ter alguém que vai dar a direção, que vai te direcionar, que vai comprar, que vai te ajudar a comprar tempo, que vai te dar atalhos, que vai te dar caminho, que já vai passar, que passou por onde você passou. E aí vai um bizu para você. Escolha muito bem os seus mentores, porque tem muito mentor de nada que nunca realizou nada, que nunca construiu nada, te ensinando a fazer nada. Tem gente aí que ensina, que gente que forma vendedor que não faz venda. Vocês sabiam disso? Sabia disso, Vinícius? Tem gente que forma vendedor que não faz venda, só sabe a teoria. Tem gente que forma close que nunca foi um close de sucesso. Ou seja, saiba quem vai ser o seu mentor. Quarto, você sempre vai precisar de um mentor. E quinto, custa muito caro ficar fora de uma grande oportunidade. Grandes oportunidades passam uma vez só. E eu já quero dar parabéns para algumas pessoas que já tomaram a decisão de estar com a gente hoje. Né? Hoje pipocou no grupo da Full Sales algumas vendas de pessoas que ontem preencheram o formulário de pré-inscrição e já decidiram dar um segundo passo. Algumas pessoas não conseguiram ainda ser atendidas porque o negócio pipocou mais do que a gente esperava. E aí a gente está correndo para adiantar todo mundo aqui, mas saiba que amanhã vai ter uma oportunidade para você e vai custar muito caro você ficar fora dela. E aí você vai tomar uma decisão se vai estar ou não. E antes da gente começar efetivamente com conteúdo, já começou obviamente, mas aquela nossa hashtag Closer Call. Então esse é o momento aí em que você tira um print, tira uma foto, tira uma imagem, tira uma, sei que lá, posta nos seus stories, marca a hashtag, marca a gente, porque é muito legal depois, todos os dias. Quem recebeu minha resposta aí? Que me marcou recebeu minha resposta. E não foi meu time não, tá? Fui eu. Hoje de manhã, todos os dias de manhã, eu entro e eu respondo todas as pessoas que me marcaram e eu reposto algumas pessoas. Então, nessa repostagem, pode ser que você feche um contrato, pode ser que você tenha um cliente, porque você tem um conteúdo de algum seguidor meu que necessariamente serve.
Então, tira foto, posta, marca a Full Sales, me marca o Vini, marca o Matuta e usa a hashtag Closing Call para ficar registrado e marcado esse desafio em nossas vidas aqui. Tem um monte de gente hoje, galera, mandando mensagem para mim perguntando se dá tempo para entrar. Vocês acreditam nisso? E foi gente que eu mandei o link, Vinícius, e não comprou. Aí eu falo, não dá mais, é prazeroso demais falar assim, então, a inscrição não tem mais não dá mais não, espera o próximo. É muito prazeroso falar isso. Por quê? Ficou pensando. Ou seja, a pessoa pensou tanto que ela perdeu uma grande oportunidade. E tem vários que estão passando por isso. Show? Vini, tá contigo. Entra aí e arrebenta no conteúdo. Vamos lá. Pessoal, boa noite. A gente hoje está falando aqui apenas da parte de vendas, tá? É isso que a gente está focando aqui, para você fazer uma venda e uma call. E agora a gente vai estar tratando não da parte de apresentação, da parte de ancoragem e fechamento. Esse é o segundo bloco, é a segunda peça que falta para você ter o resultado de conversão em call, que faz com que você tenha uma previsibilidade maior e uma lucratividade maior também. Então, como é que eu termino a minha outra apresentação? Eu termino de apresentar o produto e eu faço um pacto com esse cliente. Eu vou apresentar como é que é esse pacto aqui. Então, o cliente, eu terminei agora a minha apresentação, eu falo, João, você gostou? Ficou alguma dúvida? Pô, ficou e tal. Se ficar alguma dúvida e alguma objeção, não vai para o fechamento. Você volta na apresentação, você pode voltar atrás na apresentação no slide que ele tem dúvida e explicar de novo de maneira calma. Depois, mais alguma dúvida, e aí você volta na dúvida antes de mostrar preço, antes de falar qualquer coisa. Por quê? Você não vai para o fechamento com nenhuma objeção pendente. E aí você pergunta mais alguma dúvida, até a pessoa não ter mais dúvida. E aí você pergunta, aí você faz a segunda pergunta, que é de interesse. João, de 0 a 10, quanto que esse produto agora resolve o problema XYZ no teu negócio, na tua vida? Quanto é que ele vai te acrescentar para você bater essa meta, de 0 a 10? E aí o cliente vai falar 10, 9, 8. Se ele falar 8, eu falo, por que não 10? O que falta para ser 10? E ele revela outra objeção, muitas vezes, e eu vou lá e trato essa objeção. Até que eu pergunto para ele, ou ele dá 9 ou 10. E muitas vezes a maioria dá 10. A maioria dá 10. E aí, perfeito, 10, João. João, digamos então que existe um valor justo que caiba no orçamento. Dessa forma, João, posso te considerar o novo cliente da minha empresa hoje? Isso é um pacto. Havendo um valor justo, tirando a parte de valores, você se torna um cliente e, em geral, ele fala assim, se foi bem feito. Ok? E aí você vai para o fechamento. Aí começa a ancoragem, tá? Aqui começa a ancoragem. Vinícius, o que é a ancoragem? Ancoragem é um processo de maneira íntegra de que o cliente vai entender que pagaria muito mais caro estar fora da sua solução ou fazer de outra maneira. Então, essa ancoragem, quando a gente está com o empresário, a gente demora um tempo para fazer, porque não dá para fazer de qualquer jeito. Porque ela tem que convencer a pessoa a quem você está fazendo a ancoragem. E ela tem que ser íntegra e conservadora. O que é conservadora? Não é, vou dar um exemplo para você. Digamos que você vai vender uma propriedade para uma pessoa e a propriedade custa 1 milhão, mas você fala, não, uma propriedade aqui deve custar 3 milhões e tal, pelo metro quadrado. Ou seja, é irreal 3 milhões. Ele é otimista, ele não é conservador. Conservador, você tem que jogar para baixo a sua conta. Porque quanto mais para cima você jogar para sua conta, mais o cliente quer jogar para baixo. E o contrário é o mesmo. Quanto mais você for conservador, mais o cliente vai jogar para o outro extremo, que é onde você quer. Tá? Então, a ancoragem tem que gerar essa concordância. Se o cliente falar assim, não, mas isso aí que você está me passando, eu não acredito nisso. Aí você perdeu esse elo aí da ancoragem, tá? E a ancoragem tem que ser ética também, para gerar. O que serve a ancoragem? Um valor que você vai apresentar muito maior do que o preço seu de tabela. Para a pessoa entender que poderia ser mais caro. Esse é o objetivo. Eu vou mostrar na prática o que a gente faz na minha indústria de fração imobiliária. Só para vocês entenderem, eu vendo 2 semanas ao ano para a pessoa utilizar para o resto da vida num resort. E o meu produto é 140 mil reais para a vida inteira. E eu pergunto para ele, João, se você pagasse quanto aqui nesse hotel?
se você pagasse R$ 1.000 a diária nesse hotel, você ficar 7 dias vai gastar 7 mil. Se você ficar 2 semanas, 14 mil. Se você ficar, por exemplo, agora 10 anos, 15 anos assim, você vai gastar R$ 210 mil por 15 anos. Agora, se meu produto fosse esses R$ 210 mil, valeria a pena? E ele, em geral, fala que vale, porque ele vai ficar, além de 15 anos, vai ficar a vida inteira se hospedando lá e já vai ter pago o valor. Então, é uma maneira de ancoragem. Qualquer outra maneira de ancoragem que a gente usava para vender um produto de 240 mil. Eu colocava cada entregável a valor de mercado, que eu entregava para ele, eu fazia toda a gestão comercial dele. Eu colocava rede comercial 10 mil, que é um valor de mercado, mentoria de processo comercial 5 mil no mês, consultoria de marketing que eu entregava para ele. RH interno, eu falava, eu estou gastando 7 mil no meu RH, eu estou te colocando aqui a 5 mil. Coach de liderança, coach de vendas, hub de conexão de Hunter Closer, custo de rampagem. E eu mostrava para ele que iria custar, se ele comprasse minha solução em outro lugar, R$ 588 mil. Só que a minha solução era 240. Eu perguntava para ele, ô João, se tu pagasse metade desse valor, seria um valor justo? Ele falava sim. Só que esse 279 mil é além do que eu vou apresentar para ele. Ou seja, eu criei uma ancoragem íntegra, justa, porque ele de fato poderia gastar isso aqui por mês e economizar dinheiro dele. Então eu faço a ancoragem antes de entrar no fechamento, tá? E ainda tem no slide, seria um valor justo, João? Para ele concordar que seria um valor justo. E aqui é o pacto final que eu passei para vocês, vocês podem bater um print, tá? Que eu já expliquei esse pacto aqui. Então, o que falta para ser 10? E aí você confirma, então, hoje a necessidade é 10, aí você faz uma reconfirmação para o cliente falar, e aí você fala assim, perfeito, João, você disse que gostou, que faz sentido para você que a nota que você dá para a necessidade de ter essa solução é 10. Tirando a parte dos valores, digamos que existe um preço justo, que consigamos encaixar uma forma de pagamento viável com a sua realidade hoje. Então, dessa forma, posso te considerar um novo cliente aqui da Pulseiro, João? Esse é o pacto final. Ou seja, ele concorda que se tiver um valor justo, ele vira cliente. Porque você precisa isolar para que ele decida depois só no preço. Lembra, você fez um monte de pacto lá atrás. Esse é o pacto, se chama pacto final, que isola, ele vai ser cliente se o preço caber no orçamento dele, que existe um valor justo e um pagamento viável. Ele concorda com você, cara, se a gente chegar num pagamento viável para você pagar, eu viro cliente sim. É isso que você quer antes de ir para o fechamento. E aí você vai lá para o fechamento. Vamos lá falar de alguns princípios de fechamento que eu vou relembrar para você. No fechamento, ao contrário de muita gente acha que é o vendedor, você não vai falar muito. Você não vai sair falando rápido, de maneira animada, não. Você vai ter um tom sereno e calmo. Porque você reduz a velocidade, o peixe dessa venda, para você passar conforto para esse cliente. Ele tá para tomar uma grande decisão, ele vai se assustar se você for energético demais. Silêncio é a sua maior arma. Anota isso, silêncio é a sua maior arma. Quando você apresentar para o cliente passar um slide, você vai fazer silêncio. Você vai ter um tom de voz calmo. Quando você apresentar o preço, você vai fazer silêncio. Você não vai falar nada. Falou, perdeu. Evitar fazer pitch, refazer o pitch. O que é evitar refazer o pitch? Naquele momento não é para argumentar, o argumento não te favorece aqui. É você querer fazer com lógica uma decisão emocional. A lógica não vai te ajudar em nada, mesmo que você prove por A mais B para o cliente que é a melhor decisão que ele vai tomar na vida dele, que ele vai economizar dinheiro. Não é a hora de refazer o pitch. Você não pode reconvencer o cliente. O que você falou, falou. Agora é negociar e é trabalhar com o lado emocional dele. Depois disso tem uma sequência que a gente depois vai aprofundar, que é o argumento melhor e fecha. Ou seja, se o cliente dá uma objeção, você não vai de cara, poxa, não, mas se eu te dar um desconto, você vai argumentar. Aí você pode melhorar fazendo um trade, que a gente vai explicar como é que faz. Você não dá desconto a troco de nada, você faz uma troca e aí depois você fecha com o cliente. Mas não sem antes argumentar, fazer uma argumentação. Então a gente tem essa sequência de fechamento muito clara, entre outras 7 técnicas de fechamento, que é argumenta, melhor e fecha. É o principal que a gente usa aqui.
E fechamento ao vivo, lembra? Passa o dinheiro do teu cliente na hora. Se ele sair da call, má notícia, a probabilidade dele não fechar é muito grande. Então não cai nessa história, pô, vou pagar daqui a quando eu sair dessa call. Às 18 eu vou pagar, amanhã tá certo na tua conta. Não, pode contar que eu vou fazer o Pix. Tá fechado, João, pode tocar o sino. Não. Você não pode deixar o cliente. Você sabe disso, que ele vai sair, não vai fazer. Ele não sabe. Ele acredita no que ele fala. Ele não sabe que ele vai sair dali, depois vai pensar assim, cara, quer saber? Pô, tem o meu carro para consertar, tem não sei o quê. Te manda um áudio de 3 minutos, ele não toma aquela decisão. Então você tem que tomar cuidado para isso não acontecer, tá? E aqui estão os 9 passos do fechamento. O Yuri vai mostrar na prática como é que faz isso aí. Mas primeiro, depois de fazer a apresentação pacto final, fazer uma coragem, aí você vai para o valor de tabela. O valor de tabela, gente, existem 2 valores. O valor de tabela e o valor protagonista. O que é o valor de tabela? O valor de tabela é, por exemplo, você vai lá comprar um imóvel, é 800 mil. Só que vai rolar um feirão da Caixa. Lá no feirão da Caixa, todos os imóveis estão saindo com desconto. Naquele feirão, você pode comprar ele a 750, 740. Fora do feirão, a 800 mil. Então, existe um evento para o que você vai pagar mais barato. Então, na sua call, existe um evento justificado pelo qual o cliente vai poder pagar mais barato. Mas, se não, o teu valor de tabela, que é o que qualquer cliente vai no teu site ver, é aquele valor. E aí você apresenta o valor de tabela. Só que esse valor de tabela, comparado ao valor de protagonista, ele é um pouco mais difícil. O valor protagonista, em geral, é 20% mais barato do que o valor de tabela, e é uma condição de pagamento pior. Às vezes a gente faz em 8 vezes no tabela, e tem pessoa que compra no tabela. A gente teve essa semana uma venda que a pessoa comprou no valor de tabela, fez o onboarding hoje mesmo, adorou, falou, cara, tá pago, pagou o valor mais caro, tá tudo bem, porque não tomou a decisão no momento da call. E é um valor que é super justo para ele. Então o valor de tabela ele é mais caro, ele é mais difícil de pagar e ele não tem bônus do fechamento imediato. Então você sempre vai colocar na condição de oportunidade um desconto, facilidade de pagamento e bônus para tomada de decisão. Só que quando você apresentar o valor de tabela serve para incomodar o cliente. O cliente, cara, puta, quero demais, mas tá caro isso aqui, vou me virar. Ele não é para se sentir confortável no valor de tabela. Só que muita gente erra de cair direto para o valor protagonista. Você tem que fazer uma coisa muito importante aqui. É muito importante você sustentar o valor de tabela. Você provar porque vale. Você argumentar com o cliente, né? Você sabe que tem outro valor, mas você argumenta e prova que o valor de tabela vale. E aí, nesse momento, ele fica, cara, ele fica quase pronto para fechar, mas aí você vê que ele fica naquele vai ou não vai, aí você vai cair o valor. Por quê? Lembra que o cliente ele está meio que em cima do muro. E você convenceu, ele está tentando ir para trás, você tenta jogar ele para frente. Só aí que vem a queda do valor, que aí vai fazer com que ele caia. Porque vai ser uma força a mais, um motivo a mais para ele tomar a decisão. Mas se você não deixar ele em cima do muro, se ele estiver do outro lado do muro, não adianta um toquinho que ele não vai cair. Você tem que deixar ele em cima do muro. Ele vai, cara, ele ficar naquela tentação de ir para o valor de tabela. E aí você vai entrar aqui razão para condição diferenciada. Mas você vai pegar o dele, o cara, como é que quer tirar a temperatura? Como é que se encaixa? Como é que você quer pagar? Você fala isso no valor de tabela. Como é que você quer fazer esse pagamento aqui? Como é que fica isso hoje no seu financeiro? Como é que fica essa entrada? Como é que fica essa parcela? Você prefere à vista ou parcelado? Porque você tem que sentir a temperatura e tem que dizer, cara, ficar apertado, eu quero muito, mas ficar apertado, agora também é inviável. E aí você fala assim, como é que é a transição para isso? Eu ouço do cliente, eu falo assim, João, fica tranquilo, esse valor você pode tomar a decisão a qualquer momento. Nos próximos 2 meses, a gente não vai reajustar esse valor. A gente vai reajustar daqui a 2 meses, mas daqui a 2 meses, a qualquer momento que você voltar aqui, é esse valor que eu vou estar segurando para você. Perfeito? Porém, João, eu vou falar como a gente faz. Muitos empresários que veem essa apresentação, e aí eu vou para essa parte aqui que eu vou explicar para vocês como é que funciona, tá? Mas eu vou explicar mais detalhadamente.
Então, a gente explica uma razão pela qual a gente consegue um valor diferenciado naquele momento, uma razão plausível para isso acontecer. E depois a gente faz um pacto, que é 4,5, que é opcional, que a gente pergunta, João, entendeu o porquê dos dois valores? Entendeu por que eu consigo fazer agora esse preço, depois eu não consigo? Ou seja, se eu coloquei uma boa razão antes de apresentar o preço mais barato, para que eu consiga gerar esse preço, eu faço ele concordar com essa razão. E ele, em geral, fala assim, cara, entendi, faz sentido. E aí vem a condição diferenciada, agora é hoje. E nesse momento você passa muito calmo. E você vai falando, perfeito, João, o valor de tabela, como eu te apresentei, é esse. Caso você faça hoje, o valor é esse aqui. Aí você apresenta o valor e você fica mudo. Inclusive, a tua posição, a tua linguagem corporal, o que eu faço em geral? Eu pego a cadeira e viro a cadeira como se fosse sair da mesa. Eu faço uma linguagem corporal de, cara, eu não tô em cima de você, eu tô desapegado, eu tô confortável aqui. E aí nesse momento, eu espero, dou um silêncio e pergunto, como é que fica agora essa nova condição? Fica melhor? Aí ele vai falar, cara, fica melhor, tá mais interessante. E aí, o que o closer tem também? Você tem algumas cartas na manga que você pode usar para você fechar, além de queda de produto. Ou seja, você tem a melhora, você pode fazer uma melhora na condição, ou um parcelamento mais diferenciado, ou um bônus extra, ou uma concessão extra, e você também pode cair produto. É interessante ter produtos inferiores que você sustente o valor mais caro para depois apresentar o mais barato. Em geral, o cliente compra na segunda queda ou segunda melhora. Ou você vai melhorar o parcelamento, ou você tem aquela gordurinha de, sei lá, 5% de desconto para dar só aquele, cara, se eu conseguir mais R$ 1.000 aqui de desconto, a gente consegue fechar agora? Aquela gordurinha para você fechar, ou em vez de 10 vezes parcelar em 12, ou dar um bônus extra. O Yuri comprou assim, cara, o cara deu um chaveiro pro Yuri na BMW, cara, se eu te dar esse chaveiro, tá fechado? Yuri, tá fechado. Um negócio desse, vezes, só foi um negócio por aí assim. E aí você vai fazer todos os procedimentos de fechamento que a gente vai apresentar para vocês. E aí no final, tá, gente? O que acontece? A pessoa fala assim, tá, perfeito, agora dá para eu tomar a decisão nesse valor. Nesse momento existe um rito do fechamento que você vai aprender ainda hoje. Esse rito do fechamento é trazer o sim para o pagamento. E muita gente, assim, absurdamente muita gente, ouve sim do cliente e não consegue fechar na hora. E aí o cliente sai falando que vai pagar e ele não consegue nem interpelar o cliente. O cliente sai da call, tanto fez, tanto faz, não, beleza, até o final do dia eu pago e depois some. A probabilidade dele sumir é mais de 90%, isso eu garanto para você. Por isso você tem que fazer muito bem esse pegar o fechamento aqui, tá? Que a gente vai apresentar para vocês. Então, de valor de tabela é isso que eu apresentei para vocês, tá? Em que você vai ter um valor mais caro. O Yuri vai mostrar para vocês. Passo 2 é sustentar esse valor, argumentar que esse valor vale a pena. Então, o cliente tem que estar convencido que aquele valor vale a pena. Depois você pergunta como é que se encaixa no financeiro dele. E o valor de tabela é feito para se gerar objeção. Depois você vai descer para a razão de uma condição diferenciada. E aí, como é que a gente faz esse valor de... O Yuri vai mostrar na nossa apresentação, essa apresentação do meu negócio de fração imobiliária. A gente mostrar que se ele toma a decisão no ato da apresentação, a gente tem economia de custo comercial, administrativo e financeiro. Ele dá essa economia para a gente, isso é uma economia real. Eu não vou ficar pagando um gerente comercial, ficar fazendo follow-up com ele, eu não vou gastar dinheiro rodando contrato, fazendo follow-up para ver com o jurídico dele, eu vou ter uma economia financeira dele pagar agora, ou seja, eu tenho uma economia se ele toma a decisão no ato da apresentação. E essa economia,
eu repasso para ele, a economia que ele me gera, eu repasso para ele em forma de agradecimento e incentivo. Aí ele fala, entendi. E aí, quando eu mostro essa razão, eu pergunto, João, ficou claro essa diferença? Ficou claro para você que eu não posso fazer esse valor que eu vou te apresentar agora? Se eu te apresentar esse valor e tiver ok para você, você me dá um sim ou não nesse valor? Ficou claro que eu não vou poder segurar para você? E aí você vai justamente para a apresentação diferenciada de hoje, em que você faz silêncio, você passa o slide e faz silêncio. E pergunta, João, melhorou? Como é que fica essa nova condição? E aí começa a segunda fase do fechamento, que vai vir objeção, vai vir pergunta, vai vir negociação, até que você consiga realizar aí o fechamento. Essa é a parte onde você tem que estar extremamente calmo, postura desapegada, e você, na aula que vem, a gente vai ensinar exatamente como você trata qualquer objeção. A objeção é emocional. A objeção é dizendo para o cliente dizendo para si mesmo, eu estou de frente para uma grande decisão. Uma grande decisão que pode trazer muitas coisas boas, mas eu estou de frente a uma grande decisão. Então, por exemplo, dou um exemplo aqui, tá? A gente vai dar exemplo na nossa apresentação. Preço do dia a dia, em que a gente sustenta para o cliente, que vale a pena. Isso aqui é uma fração de 4 semanas ao ano para o cliente usar todo ano. E esse aqui é o valor diferenciado. Desconto de 20%, olha a condição de pagamento aqui. No outro, a entrada era de 59 mil, agora é de 24 mil. O cliente já se alivia. Ou seja, até o valor de tabela, ele vira uma ancoragem para o valor de protagonista. A parcela melhora. Eu isento a ele a taxa de contrato. Eu dou para ele um bônus, ou seja, desconto, parcelamento melhor e 2 bônus para ele tomar a decisão. E aí essa parte aqui também, o Yuri vai tratar aí na parte prática aí do nosso treinamento. Perfeito? Contigo, Yuri. Vamos mostrar isso aí na prática? Bora. Bora. Bora, vamos lá. Então, ontem nós paramos aqui, tá? Então, aqui tem aquela pergunta clássica. Alguma dúvida até aqui, Flora? Você acredita que tudo que eu te mostrei vai servir para você? De 0 a 10, o quanto que você acredita que esse produto resolve o seu problema hoje? Seria uma solução boa? Né? Aí, 7, por que não 10? Então, você só pula para apresentar o produto quando você se certifica que o cliente deu 10. Falou assim, não, tá. Por quê? Se ele não dá 10, é porque ele tem objeção. Então, antes de entrar na venda do produto, você tem que fechar a porta dessa objeção, porque tu vai entrar na segunda etapa. Aí vem a narrativa aqui. E aí eu falo, fulano, fala para mim, quanto vale para você resolver o problema XYZ? Quanto vale para você começar a faturar a partir de agora? Quanto vale para você dar uma vida melhor para o seu filho? Quanto vale para você ter mais caixa? Quanto vale para você parar de sofrer com o time comercial? Quanto vale para você contratar certo? Eu vou puxar os quanto vales aqui baseado nas dores que ele me trouxe. Tá? Na dor que ele me trouxe, eu vou usar o quanto vale. Então já tem todas as informações, já me trouxe qual é a dor, qual é o problema que ele está enfrentando, o que ele está passando. Então eu vou levantar quanto vale. E aí eu viro e falo, fulano, por quê? Valor é quanto vale algo, preço é quanto é o produto. Imagina só, aí eu pergunto, onde você mora? Pessoal, eu moro no Rio de Janeiro, ótimo. Fulano, imagina só que você está passando ali na praia da Barra da Tijuca, ali de frente para o mar, e você, quanto é um apartamento ali? Quanto é uma cobertura ali? Aí a pessoa vira e fala assim, uns 5, 6 mil, 10 mil reais, 10 milhões. Perfeito. Agora imagine que você está passando lá embaixo, você olha para cima e você vê uma placa, vende-se 500 mil reais, uma cobertura de frente para a praia. O que você pensa? Aí ele vira e fala assim, eu penso que é golpe. Eu falei, mas por que você pensa que é golpe? Aí ele, porque tá barato demais. Eu falei, exatamente.
Mas por que você pensa que tá barato, fulano? Porque a tua percepção de valor sobre aquilo é muito menor, é muito maior do que o preço. Mas eu te pergunto, você tem agora R$ 500.000 para dar nesse apartamento? Geralmente a pessoa vira e fala assim, não. Eu falo, então, olha que louco, né? Ainda que você não tenha, você acredite não ter, você ainda assim entra, você ainda se compra, muitas vezes. Por quê? Porque você acredita que vale aquilo ali. Aqui eu já estou entrando na mente da pessoa. E aí eu viro para ele e falo assim, mas agora, fulano, a gente vai falar de quanto vale o programa. E depois nós vamos falar de quanto é o programa. Aí eu entro na ancoragem. Por que eu entro na ancoragem aqui? E eu vou descendo um por um. Por que na ancoragem, eu seto a ancoragem na percepção de valor e não no preço? Porque o cliente, na maioria das vezes, ainda que sejam valores reais, que de fato esses valores aqui todos são reais, o meu cliente, ele olha o valor de 304 mil muitas vezes, ele pensa assim, inventou o valor para chegar a 304 mil reais. Quando eu seto a ancoragem em cima de percepção de valor e não de preço, o cliente automaticamente ele fala assim, cara, vale 304 mil. Vocês entenderam a sacada aqui? O cliente vale. Porque o que a maioria das pessoas fazem na ancoragem? O preço disso aqui é tanto, 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 E a pessoa fala assim, cara, sei se esse é o preço disso não, mas quando eu ancoro em quanto vale, a pessoa fala assim, cara, vale. E aí eu faço uma pergunta. Fulano, imagine se eu te desse 75% de desconto agora, em cima desse valor aqui, para você fechar comigo. Eu posso considerar que você seria um cliente hoje nosso, por você acreditar que o programa vale 76 mil reais? Aí a pessoa vira e fala, sim. Eu nunca recebi um não aqui, não sei o Vinícius, mas eu nunca recebi um não aqui. Mas se me der não, eu pergunto, por que você não acredita que vale 76 mil reais? Para pegar a objeção que está por trás do não. Ótimo. Aí eu vou para outra etapa, que eu vou botar depoimento. O que eu faço no depoimento? Eu não boto depoimento, eu saio falando, não. O que eu faço aqui? Fulano, a minha empresa ela tem 10 meses. Agora tem 11 ou 10. E eu preciso provar para você que o meu produto, ele realmente vai trazer resultado no seu negócio. Sabe por quê? Eu sei que tem muita mentoria por aí, muito treinamento, muito curso que não entrega o que está prometendo. Eles fazem promessa mirabolante e não entregam. Então, eu vou botar os depoimentos aqui, não é para ficar me mostrando, não, é para te provar, para você ver com seus próprios olhos, alunos nossos, pessoas como você, que tiveram resultado extraordinário. E olha, fulano, eu não botei todos os meus depoimentos aqui, porque eu tenho hoje, aqui na pasta de depoimentos da Full Sales, 51 depoimentos do programa de aceleração. Aí eu vou e mostro para a pessoa assim, Pá, 51, fulano, tem 51 depoimentos aqui. Se eu botasse todos os depoimentos que a gente tem aqui, eu ficaria até amanhã com você aqui. Então eu vou te provar agora o resultado que a gente pode causar no seu negócio. Agora, o que eu faço aqui? Eu sei quais são os meus depoimentos que tem aqui. Eu vou linkar sempre o depoimento mais importante que mais conecta com o negócio dele. Então, eu tenho depoimentos variados. Então, por exemplo, esse aqui é um cliente nosso. Eu falo, olha, esse cliente nosso aqui fechou 3 projetos de 62 mil reais depois de uma reunião com a gente. Aí eu falo, lembra da reunião que tem de onboarding com a gente? Aí a pessoa fala, lembro. Eu falei, então, foi depois dessa reunião que você vai ter que esse cliente fechou 3 contratos de 62 mil reais. Fulano, olha esse outro cliente aqui que fechou 13 mil reais em 14 dias com a gente. Olha essa outra cliente aqui que diz que nunca viu nada desse nível no mercado. Olha essa outra cliente aqui que a gente ajudou ela a criar uma consultoria de 120 mil reais. Aí eu vou. Olha esse outro cliente aqui, Bruno Gomes, que a gente, com dois ajustes do slide dele, ele teve um faturamento aí de mais de 60 mil reais e ainda as compras que ficavam parceladas são recebidas à vista hoje.
Olha esse outro cliente aqui, essa outra cliente aqui, que fez 100 mil reais em um único dia junto com a gente, uma acelerada nossa. Olha esse outro cliente aqui, fulano, que vendeu um imóvel. Quer ver? Muita gente fala assim, esse negócio aí, economia real, cadê? Aí eu trago aqui, olha, retorno em 45 dias, uma casa vendida no sistema protagonista full sales no valor de 905 mil reais. Para quem acredita que não funciona para imóvel, tá aí, ó. Então, se a pessoa tem uma imobiliária, se ela tem a economia real e tal, eu friso nesse depoimento, porque se é um cliente que é do digital, se é um cliente que é da economia real, ele fala assim, isso aí funciona para a galera digital. Então, o depoimento ele pode criar uma objeção. Vocês sabiam disso? Vocês já pararam para pensar nisso? Que dependendo do depoimento que você mostra ao seu cliente, você pode criar uma objeção? Então, eu sempre vou frisar no depoimento que mais conecta com o perfil dele. Vou dar um exemplo. Imagina que você pega um depoimento de uma menina nova para mostrar para uma senhora. A senhora fala o quê? Mas ela é nova, né? Por isso que ela conseguiu. Então, muitas vezes, depoimento pode virar uma objeção. E aí eu falo, 900 mil, 920. Aí eu mostro um outro cliente também. Tem um outro cliente aqui que ele ia faturar 120 mil em um treinamento numa imersão. Com a nossa ajuda, faturou 552 mil. Ou seja, a gente traçou a meta acima. Essa aqui é uma cliente que nem tinha produto. Então, por exemplo, se eu pego um cliente que não tem produto, a pessoa vira assim e fala, Yuri, eu não tenho produto. Eu paro aqui. Falo, essa cliente aqui, ela não tinha produto. Ela tem uma clínica de estética e depois da nossa ajuda, ela fechou 41 mil no orgânico. Esse outro cliente aqui fechou 120 mil reais em uma call. Esse outro cliente aqui diz pra gente que fechou 768 mil reais com a gente em poucos dias com a Full Sales. Esse outro cliente aqui, olha só, aí tem um cliente, olha esse depoimento aqui é top, porque tem aquele cliente que fala assim, não vou entrar, não sei se eu entro. Esqueci até de tapar o nome dele. Aí a pessoa vira e fala assim, eu não tenho dinheiro, tá complicado. Aí eu mostro esse cliente aqui, por exemplo, que ele fala, só para constar, já vamos pro quinto fechamento com sucesso, com 100% de comparecimento e 50% de conversão. Ticket médio 58 mil. Aí eu multiplico isso na frente do cliente, falo, multiplica aí, fulano, 58 vezes 5, ele multiplica, dá 290. Aí eu falo, mas tu pegou aqui que é o ticket médio, 58? Se é o ticket médio, com certeza ele faturou mais de 300 mil com a gente, é um cliente que nem queria entrar no programa. Tanto é que lá que eu falo, e vocês nem queriam entrar, hein? A sorte que eu sou um closer muito bom. E aí eu vou mostrando, eu vou quebrando a objeção com o depoimento. E o Matuta me lembrou aqui, o Sérgio não ia entrar. Aí eu mostro um outro cliente também, Gui David, que entrou com o valor da parcela. Lembra do Gui David que o Vinícius falou ontem, que entrou com o valor da parcela? Ele só tinha o valor da parcela com a gente. Em 20 dias ele fez 100 mil reais. Aí eu vou mostrando pro cliente, esse aqui. Aí tem um cliente que fala assim, cara, será que o método de vocês funciona para treinar meu time de vendas? Aí eu mostro esse depoimento do James. Olha, primeira semana do meu novo vendedor, não trabalhava com vendas antes, com treinamento Closerag e apresentação estilo Full Sales, fechou 3 vendas hoje. Obrigado por tudo, gente. Ou seja, a pessoa não trabalhava com vendas, a gente treinou o closer dele novo e ele fechou 3 vendas em um dia. A pessoa que nem trabalhava com vendas. Aí, quando eu pego uma pessoa que quer treinamento para o time, eu friso nesse depoimento, tá? O Gui vai fazer 500 mil esse mês? Matuta estava com ele ontem, né? Vai bater 500 mil esse mês. Mês passado ele conseguiu bater, se eu não me engano, 300 mil. Preciso confirmar. Caraca. É loucura, cara. Tá Só tinha fazendo... o valor da parcela. E aí tem um outro aqui que faturou 200 mil com a gente uma semana e tal. Então, eu vou batendo nos depoimentos porque eu preciso provar para o meu cliente que o meu método funciona. Tem uns depoimentos que eu falo mais tempo, tem uns depoimentos que eu pulo direto. Então, geralmente, essa amostra de depoimento aqui vai durar 5 minutinhos, mais ou menos. Eu fiz um pouco mais longo com vocês porque eu ia mostrar o que eu uso em cada depoimento. Mas, geralmente, vai durar uns 5 minutinhos ali. Então, o cliente toma uma surra de depoimento. E aí ele não tem como não pensar que o método não funciona. Aí eu vou e entro nesse slide aqui. Quando chego nesse slide, eu faço 3 perguntas para o cliente. Primeira pergunta, fulano, você acredita que tudo que eu te mostrei resolve o seu problema hoje? Que vai te levar a ter o resultado XYZ? A pessoa diz o quê?
sim. Aí eu falo sim ou não, tá? Eu sempre induzo o cliente a me falar sim ou não. Sim ou não. Toda pergunta eu boto sim ou não no final, tá? Aí ele vai me falar assim, aí eu vou e falo, baseado no que você me disse, que o meu programa vai ajudar a resolver o seu problema XYZ e ter o resultado XYZ, se a gente isolasse o fator dinheiro, o fator financeiro, pelo meu método solucionar o seu problema, eu posso hoje ter você como um cliente, eu posso considerar você como um cliente, como um acelerado da Full Sales, isolando o fator financeiro? Sim ou não? A pessoa sim. Isolando o fator financeiro, sim, vai resolver o problema. Aí eu vou para uma terceira pergunta que é, fulano, posso contar hoje com seu sim ou seu não? Ou sim, Yuri, eu tô dentro e quero ter o resultado XYZ com vocês, ou não, não vai fazer sentido para mim ter esse resultado hoje. Vocês percebem que eu ainda boto uma pitadinha aqui. Aí o cliente fala sim ou não. Aí ele fala sim. Aí eu vou e mostro o preço. E fico quieto. Fico quieto. E pergunto: você quer pagar no Pix ou no cartão? Silêncio. Quem falar primeiro, perde. E fico lá, bebo água, olho pro cliente. Ontem eu tava numa call com o cliente. Ontem eu tava na call que eu tava com o Thiago, que eu fechei daqui, o Thiago começou a rir. E eu comecei a rir. Porque eu botei o preço, eu fiquei mudo, ele ficou mudo. Aí ele começou a rir, eu comecei a rir. Aí ele falou primeiro, eu falei, perdeu o Playboy. Falou primeiro. E aí, aqui eu pego a objeção, tá? Aqui é feito para pegar a objeção. Aí começam as objeções. E aí eu vou quebrando. Amanhã vai ter uma aula sobre objeções, então não vou focar nisso hoje, mas aqui começa a objeção. Não tenho dinheiro, não tenho tempo, caramba, tô na dúvida, tô inseguro. Aí eu vou conversando com o cliente. Eu fico nesse slide aqui um tempinho conversando com o cliente. Beleza, fulano? Cara, por que não fica bom para você assim? O que que ficaria melhor? Ah, Yuri, se aumentasse essa parcela para mim ficaria melhor. E quantas vezes para você ficaria melhor? Ah, em 12 vezes. Ah, Yuri, esse valor para mim não ficaria legal, parcela tá pesada. Aí eu pergunto, parcela de quanto que caberia no seu bolso hoje? Parcela de quanto daria para você? Aí tem toda uma conversa de negociação e quebra de objeção. Aí geralmente aqui o cliente fala assim, pô, vou pensar, vou avaliar. Cara, eu não fecho nada hoje. Por exemplo, tem uma call no laboratório de vendas que eu fiz, que o cliente fala aqui nesse slide, Yuri, eu não fecho nada em call, nem adianta, eu preciso pensar. Eu falei, mas por que você não fecha nada em call? Ele, não, porque não fecha, tem costume, mas e quando é uma boa oportunidade? Você fecha? Aí eu fui conversando com ele e tal, fui quebrando as objeções. Aí vou quebrando e tal. Aqui eu gosto muito de quebrar em parcela, porque qual é o grande lance? Brasileiro compra parcela, não compra preço. Então eu sempre ancoro o valor do meu produto em parcela. Sempre. É sempre em parcela. Parcela de quanto cabe no seu bolso? Ah, parcela de tanto. Pá. Você acredita que o meu método ajuda você minimamente? Por exemplo, às vezes eu pego uma pessoa que vende uma mentoria e ela vende uma mentoria de 10 mil reais. Aí eu viro para ela e falo assim, fulano, você acredita que minimamente eu consigo ajudar você a vender uma mentoria de 10 mil reais por mês? Aí a pessoa, sim, eu acredito. Falei, então, é o valor da parcela que você paga. Tá vendo como não faz sentido nenhum você não entrar? Aí eu falo, tá vendo como não faz sentido nenhum? A tua objeção está sendo totalmente emocional, mas vamos racionalizar o negócio. Vamos trazer para número. Uma mentoria que eu te ajudo a vender, você paga. Qual é o sentido de você estar dentro? Vamos ser sinceros. Aí teve uma vez que eu fiz esse cliente, se coloca no meu lugar, finge que você é o vendedor e eu sou o comprador. Você estaria insistindo por acreditar ou você já teria desistido? A pessoa, eu estaria insistindo por acreditar, eu sei que o produto vai me entregar. Eu falei, então, tô ouvindo a sua boca que tá falando isso. E aí eu vou quebrando a objeção e tal. Aí a pessoa, às vezes, aqui, ela fala, tá fechado. Acontece muito de quando a gente mostra 55, a pessoa fala assim, Yuri, tá fechado. Quando o cliente fala tá fechado, a gente não fecha no valor de tabela se ela tá em call pela primeira vez. Por quê? Eu dou a ela o direito do protagonista porque ela tomou decisão. Agora, se ela sai da call, ela perde o valor, tá? E ali eu vou
negociando com o cliente, faço a negociação. Eu gosto muito de mudar de tela quando o cliente fala assim, fala, fulano, parcela de quanto que cabe no seu bolso? Ele fala assim, cara, se for uma parcela ali mais ou menos de 4 mil, 5 mil, tá ótimo para mim. Quando ele fala isso, eu vou na lua e volto. Que é isso que eu tenho para ele, basicamente, no próximo slide. Então eu falo, tá, se eu conseguir então essa parcela para você, a gente está fechado hoje? Confirmação sempre. Porque às vezes o cliente fala assim, parcela em 12? Dá para parcelar em 12? Aí eu falo, se eu parcelar em 12 ele tá fechado? Aí a pessoa... Aí ela fala, tamo, se parcelar em 12 tá fechado. Aí eu pego o sino e falo, então parabéns, seja muito bem-vindo ao programa de aceleração Full Sales e eu tenho uma ótima notícia para você. Aí eu vou para o slide seguinte, que é a narrativa verdadeira da economia, que é o CAF, que é o que o Vini falou. Fulano, dentro de 30 dias, esse valor está congelado para você. Então, se você voltar daqui a 29 dias, está congelado para você. Eu entendo perfeitamente que muitas vezes você queira pensar e está tudo bem. Talvez, se eu não soubesse de uma grande oportunidade, eu iria querer pensar também em cima desse valor. Mas, durante 30 dias, eu deixo de ter o seu caixa. E tu sabe, você é empresário. Você sabe que um empresário, ele vive de caixa. Quanto mais caixa uma empresa tem, mais ela consegue crescer. Então, durante 30 dias, eu não tenho o seu caixa, que é o seu dinheiro entrando no meu caixa. Eu vou ter custos administrativos, porque eu vou ter que colocar meu time para fazer follow com você, eu vou ter que parar meu time para te mandar mensagem, eu vou ter que parar meu time para redigir uma mensagem, redigir um e-mail. Então, tem custos administrativos e custos financeiros. Por quê? Meu time vai ficar fazendo uma mensagem para você, fazendo um follow. Eu vou gastar dinheiro com SMS que eu vou enviar, vou gastar dinheiro com e-mail que eu vou enviar. Eu vou gastar hora do meu time que vale dinheiro, eu vou gastar minha hora te mandando uma mensagem de vez em quando. Então, eu vou ter custos com você durante 30 dias. Só que se você tomar a decisão hoje, eu consigo antecipar esses custos que eu não vou ter e passar para você em forma de um custo. Eu reduzo o custo comercial e passo para você em forma de um incentivo para você tomar uma decisão hoje. Eu não uso a palavra desconto, eu uso incentivo para a pessoa tomar uma decisão. Então, eu passo para você em forma de incentivo para você tomar uma decisão. Ou seja, aí entra a pergunta que o Vini falou: Fulano, você entende que eu vou. Entende o porquê que eu consigo dar um desconto, dar um incentivo para você hoje? Aí a pessoa fala: entendo, beleza. Então, aqui na Full Sales, Fulano, nós temos o valor protagonista. O que é o valor protagonista? É o valor que a gente dá para uma pessoa decidida que toma decisão. Então, para quem é decidido que toma decisão, a gente dá um incentivo para que ela possa fechar hoje com a gente e começar a ter os resultados que ela quer ter. Então, o que eu vou te mostrar aqui, Fulano, eu só vou te mostrar hoje. Se você sair daqui sem fechar comigo, você não vai ter mais direito a esse valor. Então, é para hoje. Tá claro, Fulano? Tá claro que é só para hoje? Ah, tá. Beleza. E aí eu falo assim, Fulano, e não é papo de vendedor não, tá? É real. Se você sair daqui, ver esse valor e não fechar, você perdeu ele de uma vez por todas. E não adianta chorar depois e eu já tô avisando porque tu nunca mais vai ver ele. Aí eu, às vezes, aí eu pergunto ainda assim, Fulano, você quer ver o valor? Cara, 100% das vezes a pessoa fala que é, porque ela tá curiosa pra cacete. Aí eu falo, você tem certeza que você quer ver? Aí a pessoa, mostre que eu tô nervoso, tô ansioso. A pessoa fica ansiosa. Fala, tu tem certeza mesmo? Se você ver, você não vê mais se não fechar. Tá claro isso pra você? Aí a pessoa fala assim, tá claro pra mim, tá, beleza. Aí eu vou, mostro, então eu falo, então pra você tomar a decisão hoje e tá com a gente, você vai pagar 12 de 4.500. Você vai pagar no Pix ou no cartão? Aí, aí a pessoa fala assim, ai meu Deus do céu, eu vou ter que tomar a decisão aqui, Yuri? Vai. Me dá 10 minutos. Até que horas eu posso? A gente brinca aqui. Agora são
21.600, 21.700. Até 21.700 você me dá a resposta. E às vezes eu tenho um call depois, eu viro assim, fulano, e resolve logo, porque daqui a pouco tem outra call. Eu tenho que sair. Vambora. Vai ou não vai? Já aconteceu isso. Eu tinha comido, eu falei, fulano, vambora, sem objeção. Sim ou não? Eu tenho que sair porque tem outra call. E aí, qual vai ser? Então, às vezes eu dou pressão. E aí, na maioria das vezes, a pessoa que disse não pra mim em 55, quando ela vê o 45, ela fala assim, cara, eu vou fechar. Porque pra ela, qual o lance aqui? Ela olha pra R$ 4.500 por mês que ela paga e ela pensa assim, cara, se eu minimamente tenho um produto de R$ 5.000, não faz sentido eu ficar fora disso. Eu sou burro se eu ficar fora. Ela sente burra se ficar fora disso aqui. E lembra que eu falei para você ontem que quando você mostra uma oportunidade pro seu cliente, você tem que fazer ele ficar com a percepção de que ele é burro se ele não aceitar a oportunidade? Então a pessoa ela olha para a parcela e fala assim, cara, tu tá me mostrando depoimento de gente que faturou 100 mil em 20 dias. Você tá me mostrando depoimento de pessoas que faturaram, 200 mil em uma semana. Você tá me mostrando depoimento de pessoas que fizeram 41 mil no orgânico. Cara, isso aqui é o preço do programa. Não faz sentido eu não entrar. Com todos esses entregáveis que você vai me entregar, com tudo que tu vai me dar, treinamento de time, acompanhamento do meu time, a pessoa olha e fala assim, cara, não faz sentido. Simplesmente não faz sentido nenhum ficar fora. E aqui eu sempre pergunto também, fulano, quanto você acredita que minimamente eu consigo ajudar você a vender um produto, um programa? A pessoa fala, sim. Eu falei, então, cara, é a parcela que tu vai pagar aqui. É o valor da parcela. E aí aqui vou quebrando a objeção e tal, tal, tal. Só que eu não sei se vocês perceberam aqui que tem um valor psicológico aqui também. Alguém percebeu? Destrava aí, Matuta, para eu ver se alguém percebeu algum valor psicológico nesse slide aqui. Quero ver se alguém percebeu isso aí. As cores, não. Dez, não. Cor, não. Parcelamento. O parcelamento. Tem um parcelamento aqui. Esse parcelamento aqui é 8 de 8.250. A gente poderia botar 12 de 5.500? Poderia. Só que por que a gente não coloca? Porque quando eu mostro o valor protagonista, eu caio tanto a parcela quanto o valor. Então, olha a diferença. Eu ainda falo assim, fulano, então eu vou te dar 10 mil de incentivo e eu ainda caio para você a parcela em 3.250. Em 3.250. Aí a pessoa fala assim, caraca, eu tô ganhando desconto na parcela, eu tô ganhando desconto de incentivo. Se eu sair daqui, eu perco isso. Mas, Yuri, aí tu me fala o seguinte, e o cliente que quer sair sem? Aí eu vou pro sinal. Porque às vezes tu pega uns clientes que ele fala assim, cara, eu não vou tomar decisão, não vou tomar decisão, não vou tomar decisão, não vou tomar decisão, não vou tomar decisão. E aí eu falo assim, beleza. Aí eu falo assim pro cliente, e se eu fizer algo hoje que você não vai precisar tomar uma decisão se vai entrar ou não, mas você vai conseguir ainda segurar esse valor? Faria sentido para você? Aí a pessoa falaria o quê? Ela fala o quê? Faz. Aí eu falo, então beleza, vamos fazer o seguinte, a gente faz um aperto de mão digital hoje, você vai me dar um sinal que é reembolsável, e aí você vai lá, vai pensar, se por acaso você depois não quiser, tá tudo bem, você me fala, eu te devolvo o dinheiro e a gente segue a vida. Mas com isso, eu vou me comprometer em segurar o valor protagonista para você e você vai se comprometer e você vai me mostrar que de fato você quer só dar uma pensada e uma avaliada. Fechou? Aqui eu faço um termômetro se a pessoa de fato está interessada ou não. Porque a pessoa que está interessada, ela vai falar assim, cara, beleza, eu vou dar um sinal então. Mas a pessoa que não fala, que não, prefiro não, é mentira. Ela só quer sair da sua frente. Ela não vai voltar depois. Então a pessoa dá sinal, porque
Por que sinal, Yuri? Porque quando você dá um sinal, quando você pega um sinal, o cliente ele minimamente vai ter que voltar para falar contigo para pedir o dinheiro de volta. E aí você tem mais uma oportunidade de quebrar a objeção dele. Agora, quando não tem sinal, ele simplesmente some. Qual é o sinal que a gente pega? A gente pega um sinal de uma parcela aqui. No mínimo, R$ 1.000. No mínimo. Porque sabe o que acontece também? Olha como é que nega louco. Tem uma cliente que, na real, né, Vini, tá com um sinal com a gente de R$ 1.000 até hoje, velho. E ela sumiu. Ela não voltou para pedir o dinheiro. E a gente manda mensagem para ela. Tem um cara que eu mando mensagem para ele e falo assim: irmão, me dá seu Pix que eu quero te devolver o seu dinheiro. Ele fica tranquilo, vai dar tudo certo. Manda meme, manda figurinha. Eu falo, velho, eu quero devolver o dinheiro. Mas a pessoa não volta. Por quê? Ser humano tem medo de ser aceito, de rejeição. Então ele pediu o sinal, muitas vezes é muito humilhante de volta. Ele fica sem graça de falar contigo. Tá? Então eu vou pro sinal aqui caso eu não consiga o fechamento. E antigamente a gente não faz mais isso, mas a gente tinha uma oferta sai da mesa. Tá? Tinha uma oferta sai da mesa. O que era essa oferta sai da mesa? O vídeo que eu fiz com o Wagner tem uma oferta sai da mesa. Ó, é tipo assim, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou te fazer a última proposta agora e eu tô saindo da mesa. Se você rejeitar, eu desisto. Eu não vou tentar mais te vender. Então, olha, 37 a gente fecha agora. Se for isso aqui, a gente fecha. E eu meio que saio da mesa assim. É que nem o Vini falou, eu viro. Cara, se tu quiser, eu faço a 37 pra você. Agora a gente não tá fazendo mais. Então, se vocês forem comprar da gente, nem adianta que não vai rolar. Mas a gente fazia a oferta sair da mesa. Tá? Yuri, em casos de troca, concessão, mais desconto, negociação com o cliente, aí faz o que o Vini falou. Tu vai descontar alguma coisa a mais, pede alguma coisa em troca. Às vezes é indicação, a indicação quente, às vezes é alguma troca de serviço. O Vinícius deu um desconto aí para uma cliente nossa e pegou hospedagem em hotelzinho de cachorro. Tipo assim, tu tem coisa de cachorro, não um hotel. Tá, vamos fazer o seguinte então, eu te dou tanto desconto que você tá pedindo e você me dá tantas hospedagens aí no seu hotel. É como se você pegasse algo em troca. Então, troca de serviços às vezes acontece, de trocar um serviço ou outro, né? De trocar uma mentoria, dependendo. Então, A você... gente tem R$ 3.000 para dar de gordura. Antes a gente usava isso. 3.000 já era gordura para a gente dar. Só que eu usei, em vez de dar, então, esse desconto, eu falei assim, poxa, quanto é que é a diária aí do teu local para hospedagem de cachorro? Ela falou R$ 120. Olha, eu vou viajar em dezembro. Vou lá para Nova York e queria deixar com alguém. Se eu contratar e te dar de desconto aqui, e você pagar, em vez de 45, antes era um pouquinho menos, mas em vez de 45, 42, tá fechado? Porque esse desconto às vezes faz diferença. Se você me passar tantas indicações, com o Matuta eu fiz o seguinte, eu fechei assim, cara, se você fazer 5 stories me promovendo, eu te dar esse 2.000 de desconto, acho que era algo assim. Se eu comprar os seus stories por R$ 2.000, se eu conseguir isso a mais para você, melhora? Não, ô Vini, o que aconteceu? A gente ia para o mesmo evento e você ia palestrar. Aí você falou para mim assim, então faz o seguinte, grava minha palestra, me recomenda que eu consigo te dar esse desconto. E aí eu paguei. Porque antes de ser legal. sócio da Full Sales, eu fui cliente. Eu paguei eu tô no programa de aceleração também. Eu era, né? Agora eu sou sócio. Entendeu? Então aqui, aí você vai à negociação. Quando geralmente o teu cliente que ele tá redutível, quando chega no valor de protagonista, ele balança. Ele balança muito, ele fala assim, cara, caramba, se eu sair daqui eu perco o desconto, né, velho? Que merda, hein? Cara, o que eu faço agora? Aí ele desliga a câmera, aí ele tenta aí ele tenta ligar pra mulher quando ele tem que falar. Aí ele volta. E detalhe, saiu da nossa frente sem comprar e viu isso aqui, voltou depois, é 55. O 55 não é ancoragem, ele é o preço de tabela do programa. A ancoragem é o valor anterior de 304 mil, que eu coloco da percepção de valor. Aqui é de fato preço. E, cara, não fecha. Saiu sem comprar, não fecha. Pode chorar, pode espernear.
E o comando aqui na Full Sales é não fecha, porque depois a gente perde o quê? A credibilidade, tá? E se for uma das instituições de mais setores para decidir, vai para o sinal. Ou então, o que eu faço? Quando eu pego uma pessoa que depende de outras pessoas para decidir, e eu sei que não vai rolar o valor protagonista, eu travo a apresentação em 55 e falo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos remarcar, eu já remarco na call, e na próxima reunião eu vou te mostrar o que eu tenho melhor ainda. Eu tenho uma coisa melhor para te mostrar, mas se eu te mostrar essa coisa melhor e você não fechar aqui, você vai perder. Então, já vamos remarcar. Eu particularmente não gosto de ir para isso, porque 99% das vezes não deu certo. Então eu não gosto. Eu já travo quando ele está sem um decisor, sem outro decisor na call, eu já travo a call. Eu nem continuo. Né? Eu já remarco, falo, cara, já vamos remarcar isso. Porque eu já sei qual vai ser a novela no final. Já sei, eu já vivi aquele filme, vale a pena ver de novo, só que eu não quero ver de novo o filme. Já vi algumas vezes e não quero ver de novo. Então, com isso, você chega aqui no valor protagonista e aí, por isso que a galera tá fechando bastante em call, usando essa narrativa aqui. Só que tem gente que tá usando aí, copiando a gente, mas tá usando errado, porque não constrói a narrativa. Não é só o mudar a slide. Então, a gente tem aqui, ó, um valor aqui, ó. Por isso que o Vini falou, a justificativa para o desconto. Então, eu tenho valor aqui, ó, mas ó, se você fechar, tem esse valor, se fechar hoje, ó, eu faço para você aqui, ó, 4.500. Não, tem uma narrativa do porquê daquilo. Tem um porquê eu dou aquele desconto. E é uma narrativa verdadeira. Eu quero caixa, eu quero economizar dinheiro. Pegou? Deu para entender? Vini, quer completar com alguma coisa? O que a gente tratou ontem muito com o Gabriel, que eu estava no VIP, perguntou com o Gustavo, o que você faz quando não tem o decisor lá? Você para antes de mostrar o preço, remarca em até 48 horas e você faz essa apresentação junto com os decisores. E aí a gente trabalha muito como convencer a pessoa que está contigo na sua frente a remarcar esse horário com um decisor. Você vai ter que vender essa ideia para a pessoa. Se você vai argumentar por que é justificável, né, uma segunda call para tratar de valores. E muitas vezes você fala, olha, poxa, mas esse decisor não vai ajudar você a implementar, ele não vai querer saber os detalhes, não é interessante ele saber tudo que você vai ter com o teu programa. E aí sim, né, você fala assim, poxa, então vamos fazer uma segunda call mais objetiva, que eu repasso 100% para ele, ele pode ter objeções que nem você, e a gente trata a parte de valores. E aí você vai para uma segunda call em até 48 horas e faz o fechamento. Cara, esse é o procedimento, dá muito certo, porque quando você vai para a segunda call e a pessoa comparece, a probabilidade de fechamento é maior do que quando você só está na primeira. E é assim que a gente faz, isso que a gente tratou muito no VIP. Ontem, VIP, a gente ficou até meia-noite tratando esse caso particular do Gustavo e do Gabriel, se eu não me engano, que vendem para setores de RH, que nem sempre é o setor de RH que paga. Então, acho que eles fizeram isso e tiveram sucesso, ontem eles estavam contando. Então, é esse o procedimento que a gente adota na Full Sales. E aí eu queria passar para vocês um detalhe que muita gente escorrega. E escorrega porque não tem a parte técnica e controle emocional. Quando o cliente fala assim, tá? Cara, ele falou sim. Você fala para a pessoa, assim tá fechado, João, fica melhor esse ou aqui, fixo no cartão, parcelado assim funciona. E aí a pessoa fala assim, vamos fazer assim, fica melhor parcelado. E aí você vai, João, perfeito, vou aqui abrir meu painel para pegar seu link, para fazer seu link, o que a gente faz em geral também, né? Se a gente está podendo criar um link personalizado, eu abro o computador e mostro que eu estou criando o link. E aí, ó, estou criando aqui seu link, age com naturalidade. Nesse momento, eu ajo como uma pessoa que fosse pagar lá, como se ela estivesse indo para o caixa. Ou seja, quando a pessoa vai para o caixa pagar, é natural que a pessoa vai pegar a maquininha, colocar o cartão para ela. Essa naturalidade que você tem que agir. E eu falo de coisas que não tem mais a ver com trabalho, né? Enquanto eu fazendo o link, pô, João, e o seu filho que você falou que está jogando bola, né, cara, 8 anos, já está indo para a categoria de base do Flamengo,
Poxa, que legal que você está em Minas agora, está curtindo, né? Até do pão de queijo. Quando for aí, eu vou querer comer um pão de queijo. Vou trocando ideia com ele, né? E ó, João, acabei aqui seu link. Tô te mandando aí no WhatsApp. Vê se chegou. Aí ele fala assim: cara, chegou. Perfeito. Você pode fazer agora? E fico calado. Você pode fazer agora? E muitas vezes a pessoa repara que ela está dando esse passo de novo. Ela tem mais um choque, caramba, eu realmente estou dando esse passo. E aí, o que acontece em geral? Ela, nesse rito do pagamento, que a pessoa topa até o pagamento, ela começa a vir com algumas perguntas. Mas essas perguntas não é você quebrar a objeção. Amanhã vai ensinar como é que você contorna objeções com 5 passos. Mas nesse momento você não trata como uma objeção, você só responde calmamente a pergunta da pessoa. Ah, e quanto tempo é para fazer um onboarding, por exemplo? João, quando você entrar aqui, a gente vai criar um grupo do WhatsApp. Nesse grupo, a gente vai colocar você, seu sócio. A gente vai marcar um horário e vai ser mais ou menos uns 7 dias para fazer o onboarding. Depois desse onboarding, você vai entrar no grupo geral e tudo mais. Ou seja, eu vou explicando de voz calma. Minha voz fica bem calma nesse momento. Eu só respondo pergunta de maneira calma. E pergunto, mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? E aí a pessoa vai tirando as dúvidas, e muito cliente me fala, gente, eu já fiz mais de 300 vendas assim. Não sei quanto eu já fiz de venda com essa conversão de 88%. Cara, era batata. E aí muita gente chegava e perguntava, mas é para fazer agora? Sabe o que eu respondia? Sim, é para fazer agora. Nessa calma. E esperava, só, tipo, eu tinha a certeza na minha mente que a pessoa ia fazer agora, se eu falasse isso. E essa certeza na minha mente que a pessoa falava, realmente, vou fazer agora. E fazia agora, porque ela já tinha dito sim. Então você não precisa criar um bicho de 7 cabeças nessa parte. É você ter uma extrema confiança. E dói quando você está aqui, a pessoa vai pagar e você pede pagamento. Mas quando você domina essa parte, é 100% das vendas que a pessoa fala que sim, vai pagar, ela paga. É 100%. Então esse aqui é o mais infalível que existe. Eu não perco aqui. E aí a pessoa paga, e quando ela paga, aí você comemora. Pagou, fala, João, bem-vindo, parabéns, obrigado pela confiança, parabéns pela decisão. E aí você faz uma festa, você fica animado, você fala, cara, que legal, e fala dos próximos passos, já marca a próxima reunião de boas-vindas. Aqui você faz uma festa e celebra, porque, cara, para você, às vezes, você é um closer top, foi uma venda que você faz todo dia, você faz duas, mas para aquele cliente, é às vezes um passo que ele, cara, ele tá com muita expectativa. Então você celebra nesse momento, você deixa a pessoa, cara, animada nesse momento. E aí você conversa mais 2 minutos, encerra a call e vai para outra. Assim que funciona a venda de alta performance. A pessoa falou sim, traduz o sim em pagamento de maneira clara, de maneira tranquila. Gente, não arrega, pelo amor de Deus, gente, não arrega de pegar o pagamento. Já aprenderam isso em algum lugar, gente? Sim ou não? Quando é prestação de serviço recorrente, dá o incentivo caso o cliente peça permuta, fica recorrente também? Sim, aí é ganha-ganha, tem que avaliar. Se tiver que assinar um contrato e vir o contrato após o pagamento, sim. Cliente paga. Aqui a gente tem o seguinte cronograma: cliente pagou, ele vai para uma call de boas-vindas, na call de boas-vindas é passado o contrato e ele assina o contrato. E ele só tem acesso ao programa de fato, a tudo, entra no grupo depois que ele assina o contrato. Quando vocês não tinham depoimentos, como ancoravam o valor? Normal. Valor do produto normal e não mostrava depoimento. Como estava, No infelizmente. caso dessa fase, o cliente depende de outra pessoa. Como você se antecipa dessa situação? Eu não faço nem a call. Mas se eu fizer a call e chegar alguma coisa no final, por exemplo, tem uma cliente recentemente que falava, Yuri, eu preciso falar com meu marido. E aí ela deu o sinal e depois eu fiz uma call com ela e com o marido e fechei a conta. Teve alguém que perguntou do valor, preço regular, sim, se o cliente dá o sim no preço regular, a gente dá o desconto. A gente fala parabéns, explica a narrativa do desconto, do incentivo e fala, você não vai pagar, vai pagar 55, você vai pagar 45. Então você ganhou 10 mil por incentivo. A gente não fecha a venda com o cliente se ele disser sim, porque não é justo. Não é justo eu dar, tipo,
culpar, punir quem disse sim no 55 e beneficiar quem disse não no 55 e depois mudou de ideia. Venda de franquia é assim também, é assim também. A gente tem um cliente que vende franquia, viu? Cara, funciona muito bem. Mas você sustenta o valor de tabela da franquia e aí você vai lá e apresenta o valor de protagonista. Pagamento sem contrato é tranquilo, tá, gente? Isso aí do pagamento sem contrato é muito mais uma crença de vocês do que um fato existente. Se o cliente falar do contrato, você fala, fica tranquilo, você tem 7 dias de garantia. Então, fica tranquilo, nada vai acontecer. Eu vou te mandar o contrato depois. Não teve nenhuma venda nossa que o cliente falou, só teve uma venda só, na real. Que o cliente falou que ele tinha investidores e tal. Mas, cara, nenhuma. Não aconteceu com o Vinícius também. Ele fala assim, não, eu só vou pagar se você mandar o contrato antes, se eu ler o contrato antes. Nenhuma venda minha teve isso. Teve a da closer Até com advogado, até com advogado. Até com advogado, A verdade. gente pergunta assim, o que você faz? Lembra, gente? Amanhã ele vai falar da objeção emocional. O contrato, ele é um ativo comercial. Ele não é para você usar contrato. Não sei, acho que eu já fiz mais de 3 mil certamente, 4 mil contratos e nunca peguei da gaveta para usar. E quando ele pergunta aí o contrato, você abre a tela do contrato, faz o por trás dos panos, que é uma maneira de quebrar a objeção também. O que é por trás dos panos? É pegar e compartilhar, né? Então eu venho aqui e mostro o nosso contrato. João, cara, o contrato é bem simples, tá? Você vai ver os detalhes aí na reunião, vai fazer assinatura digital, mas assim, é bem padrão, vou te mostrar só como é que ele é, mas advogado já assinou, juiz já assinou, né? Então, é bem tranquilo, só tem tudo que tá aqui, né? Aí você vai mostrando aqui e tal, e só de você mostrar aqui, a pessoa já ela vê o que tem depois. Qual que é a insegurança dela? O que vem depois? Só de você mostrar o que vem depois, você revelar o que vem depois, ela não precisa nem ler isso aqui. Você vai explicando um ponto a outro aqui e tal, e você mostra, olha, isso aqui é o resumo do que eu te apresentei. Nosso contrato, ele é padrão, o pessoal assinou, advogados já assinaram. Isso aí você vai ver com detalhes, fica tranquilo. E aí, em geral, você usando essa calma na hora de explicar, essa segurança na hora de explicar, você gera conforto para ele. E o conforto que faz o cliente tomar a decisão. Eu acho que eu falei isso ontem ou anteontem, que o cliente falou assim, eu só fecho com garantia. Sem garantia eu não fecho. E aí um outro closer meu, o Bruno, falou assim, olha, aqui a gente trabalha com a transparência. Eu não tenho nenhuma garantia. Mas ele falou olhando no olho do cliente de tal maneira que, ó, você não vai ter nenhuma garantia aqui. E o cliente fechou. Ou seja, a objeção era emocional, era de credibilidade, era de confiança. Ou seja, o Bruno passou confiança, mas racionalmente falou que ele não ia ter aquilo que ele precisava para fechar. E o cliente fechou. Não entendi porque com o aceite do cliente ele fecha pelo valor menor, porque eu vou dar o desconto para ele porque ele tomou decisão em call. E o valor de 45 é para quem toma decisão em call, e ele tomou decisão em call. Então não seria justo eu tirar o desconto dele e dar o desconto para quem disse não para mim em 55, entendeu? Então é questão de justiça e questão de honestidade. Tem gente, né, Vinícius, que vai fechar. Né? Vai falar, deu sim de 55, vai fechar 55 e não vai mostrar o 45. Mas aqui na Full Sales a gente trabalha em cima de princípios e valores e o que é justo e o que não é. Então, por isso que a gente dá o benefício para o cliente, ainda que ele diga sim para o 55. Perco 10? Depende. Eu ganho minha consciência tranquila. E minha consciência tranquila vale mais que qualquer dinheiro. Então, qual é o grande O Vitor perguntou aqui, ó, no caso da parte que se eu não puder dar 75% de desconto, o cliente falando que não, esse valor é para o cliente falar não. Esse valor é para o cliente falar não. É para ele se incomodar, cara, hoje eu não daria. E aí, o que a gente fala, João? Esse é de fato o valor que a gente quer cobrar, mas o valor que a gente está fazendo hoje é esse aqui, 55. Aí ele já vê que fica melhor. E aí, sustenta Exatamente. o tabela. O valor de tabela a gente vai sustentando e argumentando que vai valer a pena, para que ele fique em cima do muro. O que é o valor de protagonista justificado? Se você descer o valor sem justificar com precisão, na pessoa acha que é balela.
Então você justifica com precisão, o cara está em cima do muro, o valor protagonista vem para cair, para a pessoa cair. E aí não, você nem sempre você vai ter venda, você ainda vai ter embate, você vai ter objeção. E você vai muitas vezes usar o argumento a melhor e fecha. Que aí você vai melhorar a condição de um parcelamento, uma concessão extra ou aquela troca que eu falei, e você vai fechar, estender a mão. Ou seja, não adianta você só melhorar e fechar, não adianta só você argumentar e fechar, é você argumenta, melhora e fecha. Esse é o como, tá? Tem outros 7 procedimentos de fechamento que não dá para a gente apresentar aqui, eu vou falar bem brevemente, a gente tem isso nas nossas formações, mas existem outras estratégias, outras técnicas de fechamento. Essa é uma que eu passei para vocês. Tem o por trás dos panos. O que é por trás dos panos que eu apresentei para vocês? É você mostrar o que vem depois. É você mostrar o que tem dentro. É você mostrar, inclusive, às vezes, conversas com o cliente, em que o cliente está satisfeito. Ao vivo, às vezes. É você mostrar o funcionamento da sua plataforma, como eu falei para o Gustavo ontem, para ele mostrar a plataforma dele por dentro, porque isso vai gerando concretude. E lembra, o teu cliente está com um estado emocional de defesa, ele só quer se sentir seguro. Então você vai reduzindo a insegurança quando você mostra o que tem lá dentro. Informação, confirmação e afirmação, ou dupla confirmação. Isso sai muito para quando você vai cair o produto. Então, até no valor de tabela, para o protagonista, você pode fazer isso. O cliente fala, cara, esse 8 mil eu não consigo pagar. Se fosse 5 mil, estava fechado. O que o closer inexperiente faz? Ah, João, que bom, olha que legal. Hoje, se você vai pagar só 5 mil, o cliente sai fora. Você tem que fazer dupla confirmação. Pera aí, João, deixa eu entender melhor. Você está me dizendo que se o valor fosse 5 mil reais, você se tornava cliente. Correto, João? Tá, então, um valor de parcela hoje de 5 mil, você estaria dentro aqui do nosso programa? Sim, perfeito. Eu fiz 2 amarras, 2 confirmações. Por mais idiota que isso soe, você vai perder a venda se você não fizer isso. O que é tirar a mesa também? Tirar a mesa é quando o cliente está dando objeção, quando ele tá ainda inseguro e você fecha a apresentação. Você parece que terminou a venda, você fala assim, João, você faz até a posição de saída, eu entendi que hoje não, que você não vai tomar essa decisão, mas deixa eu entender por quê. Você me falou que confiava na empresa, você já estava buscando resolver isso, você viu que a nossa empresa pode oferecer a solução. O que pegou de fato para você não tomar essa decisão? E aí ele começa a conversar desarmado contigo. E você vai conversando de boa. Você tirou a apresentação, você tirou a mesa. Ou seja, você falando que você tirou a negociação. Cara, quer saber? Deixa eu tirar a negociação. Eu tô vendo que não vai dar certo. E aí você tira a negociação e ele abaixa a guarda e você vai conversando. E você vai combinar isso com por trás dos panos. E aí você mostrando como quem não quer nada, como é que seria. Não, João, mas deixa eu mostrar como é que é o CRM aqui, como é que funciona, só para você ter ideia. E depois ele volta para a mesa. E aí você vai usar, eventualmente, uma melhora. João, eu quero muito você como cliente, tá? Eu sei que você é uma decisão difícil, eu também no seu lado estaria assim, mas se eu conseguir melhorar isso aqui para você, se eu conseguir, eu posso até falar com o sócio da empresa, ou com o meu sócio agora. Se eu conseguir isso para você, você consegue fazer esse sinal aqui, para a gente fechar? E eu tento fechar ali de novo. E muitas vezes, na fração imobiliária, gente, isso era muito estratégico que a gente fazia. A gente, em alguns negócios faz, na Pulseiros a gente não faz, mas no meio de fração imobiliária a gente faz. A gente coloca assim, escolha 2 de 3 bônus para você tomar a decisão hoje. Sabe o que acontecia? A pessoa falava o quê? Se você me der os 3 bônus, eu fecho hoje. A gente falava, escolhe 2 de 3. O que você prefere? Ou 1 de 3, né? Aí a pessoa, o que você faz? O que ela pede? Cara, eu só fecho se você me dá os 3. Esse é plantar para colher. Eu só fecho se você me dá os 3. Aí o close inexperiente faz o quê? Não, beleza, vou conseguir aqui. Não, você vai sustentar, pô, João, mas 3 é muito. Tem um custo, é um brinde, é uma concessão muito grande. Não sei se a gente consegue.
E aí você sustenta um pouco mais e depois fala assim, você faz a confirmação, cara, mas se eu conseguir os 3, então para você tá fechado? É isso mesmo? Se eu conseguir os 3, quer dizer que você está tomando a decisão. Perfeito, João. Aí você anuncia o cliente, é outra estratégia, tá? Quando o cliente, essa estratégia é muito boa, de anunciar a venda. Em algumas vendas você faz e outras não. Como é que você anuncia a venda? O cliente fala que se eu conseguir 4.500, se você conseguir 4.500, está fechado. Aí você fala, então, meus parabéns, João. Tá fechado, parabéns. Você é o mais novo cliente do programa de aceleração e dá aquela festa. Ou seja, você anuncia a venda para o cliente. E aí, né, tipo, você presume que ele fechou, porque ele deu a palavra dele. Você fez uma dupla confirmação antes. Você sustentou. E se você facilitou demais, então tá, João, os 3.000 você fecha, então tá fechado. Não, se você facilitou demais, ele pula fora. Você tem que criar uma resistência para ele insistir naquilo que está fechado, ele insistir, ele verbalizar, para depois você falar, tá fechado. E aí você faz todo o procedimento de pegar o pagamento. Cliente disse sim, capitaliza o sim em pagamento no cartão, tá? Em pagamento no cartão, pagamento no Pix ou a primeira parcela, não deixa o cliente sair sem o valor. Por quê? A emoção cai, gente. Venda é racional, ele precisa justificar no racional, mas ele toma uma decisão no emocional. Emoção tem duração. Então você conseguiu equilibrar esse racional com o emocional do cliente, ele está pronto para tomar a decisão naquele momento. Saiu da sua frente, o mundo muda. E ainda é uma decisão emocional, mas uma decisão depois baseada em medo, de insegurança. Ele quer se proteger. O nosso cérebro é focado nessa proteção. Então, daqui a 2 horas, ele vai pensar assim, cara, mas se eu não conseguir fazer tal coisa? É irracional a maneira que ele pensa. Mas ele muda de opinião em 2 horas. A pessoa pode durar de pé junto pela mãe que está fechado. Se ela sai da sua frente, a história muda completamente. Isso eu já antecipo vocês. Então, venda, você faz a apresentação, encanta o cliente, faz os pactos, faz a ancoragem, faz o silêncio, pega o pagamento na hora. Mesmo o cliente seja frio, mesmo o cliente nunca tinha ouvido falar de você. Perfeito. E aí um ponto para a gente ir para o exercício é: tenha também uma oferta muito boa. Tenha um produto muito bom. Porque isso vai impactar também no seu fechamento. Por que o programa de aceleração é fácil de vender? Porque o cliente chega lá no final, ele olha o que a gente entrega e ele fala assim, cara, não faz sentido eu não estar com o Vinícius, não faz sentido estar com o Yuri, com o Matuta, o dia inteiro num grupo VIP, podendo perguntar o que eu quiser, por R$ 4.500 por mês. Por isso que a oferta é boa. E fora o que a gente entrega, tá? Então, tem uma oferta muito boa para que você consiga vender com mais facilidade. Show? Vini, exercício? Vamos lá, vamos para exercício. Pessoal, exercício em 10 minutos. Escreva as 3 perguntas que você irá fazer no pacto do fechamento, que é o pacto final, tá? Quais são essas 3 perguntas? Eu vou voltar depois do slide para vocês, mas adapta esse slide nesse exercício para a tua realidade. Pega o que a gente escreveu e você adapta para você. Escreva a narrativa que você vai usar para dar o desconto de fechamento em call. Qual narrativa, o que você vai justificar para que seja coerente essa oportunidade de primeira visita? Perfeito? Ó, alguns exemplos. Já teve aluno nosso que deu valor de lançamento de produto, valor de primeira turma, valor de decisão. Já teve aluno que deu valor no evento. O Bruno Gomes ele usou alguma coisa que eu. Custo de primeira visita. Custo de primeira visita. Então, usa os mais diversos argumentos. E as 3 perguntas. Adequa para o seu negócio. Quais são as 3 perguntas? Você acredita que o meu produto resolve o seu problema hoje? Isolando o fator preço. Eu posso considerar você um cliente por você acreditar que o meu produto resolve e posso contar com a sua resposta hoje, sim ou não. Basicamente isso. E aí adapta para a sua realidade. Ó, vou colocar aqui o pacto final. Eu vou jogar aí no grupo esse pacto para vocês aqui, tá? Isso aqui é a razão de diferenciado. Deixa eu pegar aqui. Esse é o pacto mais tradicional antes de você entrar na coragem. Vou mandar aqui no chat.
Então faz em 10 minutos, adapta para o seu. E lembrando que amanhã nós teremos a aula de objeção. E aí a gente complementa mais sobre objeções. Então amanhã vai ser só como você vai quebrar a objeção, o que fazer para quebrar a objeção. Então, inclusive, vocês vão ver uma venda acontecendo na prática, né? Uma simulação de venda acontecendo na prática. E um closer nosso fazendo a simulação de venda. Fernandão tá aí. Não sei se o Fernando tá aí. Né? Acho que ele nem sabe disso, tá sabendo agora. Mas é isso. E aí vai ter o quebra de objeção na prática e o Vinícius também vai dar um conteúdo sobre objeções também. Então o dia de amanhã tá top também.